Estamos começando mais um Outlivecast. Eu sou o Nicolas Santos e hoje eu tenho o prazer de receber aqui um treinador de alta performance, uma referência também quando o assunto é surf de alta performance, Alan Menache. Ele que é Head Coach da Athletes Training Center, faixa preta de Jiu-Jitsu e também treinador do nosso medalhista olímpico de bronze, Gabriel Medina. Alan, obrigado por estar aqui hoje com a gente, Nicolas, ter aceitado o convite, cara. Prazer o meu, irmão. Porra, é uma honra estar na frente de um monstro sagrado aqui do esporte brasileiro. Cara, obrigado. É isso aí, tamo junto. Cara, antes da gente entrar na questão de treinamento, falar um pouco de surf, da metodologia também que você criou, eu queria que você contasse um pouquinho atrás. Antes de você virar treinador, como foi sua infância? Você sempre praticou atividade física, teve incentivo dos seus pais? Eu queria entender um pouco dessa trajetória antes dessa virada de chave aí. Pô, legal, obrigado pela pergunta. É difícil alguém querer saber da nossa infância, né? Faz tanto tempo. Bom, eu cresci aqui no Itaim, né, cara? Eu sou aqui nativo do bairro, né? E como todo moleque dos anos 70, eu tive pai separado cedo. Então me criei muito com meus amigos na rua, pulando muro, fugindo de porteiro, quebrando muro. Quer dizer, apavorando o bairro do Itaim Bibi, né? Se é que pode se dizer assim. Mas também a gente cresceu numa turma grande aqui e todo mundo gostava muito de viver ao ar livre, né? A gente teve essa bênção, né, de na nossa época a gente poder curtir o bairro ainda como hoje não se pode mais, né? Então a gente fazia muita atividade física, era o dia inteiro na rua, era o dia inteiro correndo, andando de bike, andando de skate, jogando bola. E aí quando eu cresci, eu, naturalmente não gostava muito de estudar, né? Não gostava muito de frequentar a escola, acabei aos trancos e barrancos o meu colegial, muito em função da minha mãe pegando no meu pé, me dando aquele apoio, né? De cinta na mão. Vai, moleque. Vai, moleque. E que funcionou, né? Eu me formei até que bem, só que na época eu não fiz faculdade, fui trabalhar, fui correr atrás de ganhar dinheiro. Comecei a vender lanche nos shoppings em 1990, né? Eu trabalhava em loja, trabalhava no Iguatemi, passei por várias lojas e num determinado momento tive um estalo de fazer alguma coisa diferente, né? Fui inspirado por uma pessoa que ia lá todos os dias e pensei que eu poderia fazer algo melhor, né? Então comecei a produzir lanches junto com minha mãe na minha casa. Num determinado momento eu tive que chamar amigos meus para me ajudarem a vender porque eu não dava conta. Num determinado momento eu tive que montar uma empresa porque o shopping já não aceitava eu de sacola na mão, de loja em loja. Já estava nessa época com a minha namorada, que é a minha esposa até hoje, a Vanessa, me ajudando e trabalhando junto comigo nessa pegada de vendedor de lanche. Ela, na época, tentando entrar em medicina. Caramba. E não conseguindo, mas entrando em educação física, né? Já cursava educação física, isso foi até a formatura dela, 97, 98. Depois ela começou a dar aula, já dava aula em academia aqui no bairro, training club, enfim, as grandes aqui do bairro. E a gente foi junto, né, nessa toada de venda de lanche, ela na faculdade, eu na correria. Quando em 2000 a gente achou que o mundo fosse acabar e a gente estava quebrado financeiramente, a gente tinha passado e tomado algumas más decisões, né, em relação a negócios e tinha quebrado, a gente estava numa situação financeira bem difícil. E final de 99, o mundo vai acabar, vai virar 2000, vamos também apertar aquela tecla vermelha ali do painel e vamos curtir a vida um pouco, porque tá muito estressante essa vida. Aí fomos pra Guarda do Embaú, né, cara? Foi um ano novo muito icônico na Guarda, que tava todo mundo, enfim, um monte de amigos, as academias inteiras ali, a gente tava a raia em peso na Guarda, então foi um ano novo bem legal, a gente se divertiu muito. E aí voltamos para São Paulo, naturalmente o mundo não acabou, a gente voltou endividado, voltamos, né, tendo que pagar um monte de conta, e ela, né, para, né, brindar esse momento, voltou grávida, né, a gente voltou grávida do nosso primeiro filho, do Gabriel, que hoje mora na Austrália, tá voltando agora essa semana para passar um mês de férias com a gente, e nesse momento que ela voltou grávida, a gente já tava com a cozinha industrial, a gente já tava com um monte de funcionário, e o negócio não ia bem, a gente ia ter que fechar tudo, ia ter que dar um shutdown, e foi o que a gente fez, né? Fomos morar na casa do pai dela, fomos correr atrás, eu comecei a dar aula quando ela estava com 8 meses de gravidez, e uma barriga enorme, eu comecei a dar aula para alguns alunos dela, a gente não podia perder aquela receita naquele momento do personal, então eu como já treinava, era atleta de jiu-jitsu, competia, enfim, estava envolvido ali com o treinamento
lá na academia, na antiga Academia Única do Luciano Delia, o templo do essa treinamento era boa, funcional no Brasil, né? Foi onde nasceu uma tudo. das precursoras, não? O Luciano foi totalmente precursor, foi o cara que trouxe esse movimento para o Brasil. E eu tive a sorte de estar lá vivendo isso, né? Como um proponente atleta de jiu-jitsu, né? Na minha correria do dia a dia eu ainda queria lutar, queria competir. E nesse momento eu comecei a dar aula, comecei a fazer alguns cursos de fim de semana, comecei a tentar entender um pouco mais do que era dar aulas. Eu gostei dessa ocupação, tanto que no ano seguinte, em 2001, no meio do ano, eu me inscrevi na faculdade, entrei em 2002, me formei em 2005, e nesse meio tempo eu comecei a trabalhar com corredores, né? Eu tinha muitos alunos no mundo da corrida. Ah, legal. Eu corria bastante com os alunos, participava de provas de 5, 10, meia maratona, treinei muita gente para maratona. Isso me cacifou no começo de 2006, assim que eu me formei, a trabalhar no Clube Monte Líbano de São Paulo. Eu passei pelas entrevistas, fui contratado como treinador de corrida do Clube Monte Líbano e passei a gerir o grupo de corrida do Monte Líbano naquela oportunidade. Então eu fiquei lá entre 2006 e 2009, frequentando a Única, trabalhando no Monte Líbano, levando meus alunos de personal para a Única, treinando funcional, lutando jiu-jitsu, vendendo lanche no shopping, tinha lanchonete dentro de academia. Então eu me virava. Em 2003 eu larguei o mundo da alimentação e passei apenas a dar aulas, né? Nesse meio do campo, no terceiro ano da faculdade, segundo ano da faculdade eu tava, foi quando a Vanessa ficou grávida do nosso segundo filho, o Thiago. E aí nesse meio tempo, cara, assim, recordando bem, quando eu me formei, eu entrei pro Monte Líbano, nisso eu já tava ligado ao Luciano Delia. Em 2007, quando eu ainda era funcionário do Monte Líbano, o Luciano chegou para mim e falou: Alan, pô, vou lançar um negócio aí que vai revolucionar o mercado do treinamento, quero que você venha trabalhar comigo. Falei, pô, pra ontem, tô dentro, não fala nem o que é, eu já aceitei. E era o Core 360, né? Tá, que no ano seguinte, em 2008, o Luciano chamou um grupo seleto de pessoas, de treinadores, deu um curso pra gente pra marcar o que era o primeiro curso do Core 360. Caramba, você participou da primeira turma, então. Primeira turma. Aí fez uma proposta pra galera. Falou, quem gostou, quem tiver afim de seguir comigo nisso, o negócio é esse, né? A gente quer expandir, quer dar cursos no Brasil inteiro, quer fazer esse movimento do treinamento funcional crescer no âmbito nacional. E eu e um grupo seleto ali de pessoas, como Arthur Hashimoto, Fernando Ribeiro e outros caras altamente valorosos, a Dani Azevedo lá de Porto Alegre. Cara, a gente formou esse grupo muito forte com o Luciano. Em 2008, o Luciano começou a dar os cursos regulares e a gente todo final de semana ali acompanhando ele. Era porrada, né? Pra aprender, todo né? fim de semana, Todo fim de semana, só que eu trabalhava no Monte Líbano e todo sábado eu tinha que ir pra USP pra aguardar a galera da corrida. Então eu ia pra lá, depois ia pro curso. Aí tinha sábado que eu falava com o meu gerente de esportes, eu pedia pra me liberar, ele me liberava, eu ia. Feriado eu ia. Então eu tava sempre com o Luciano. Eu passei muitos finais de semana sem intervalo, acompanhando o Luciano e com os olhos vidrados para aprender aquilo que era realmente uma revolução na área do treinamento. Né? A gente já fazia isso lá na Única, de uma forma pouco organizada, talvez. O Luciano era um cara sempre fora da curva, um cara sempre acima da linha d'água, sempre observando tudo o que acontecia. E ele era um cara que, quando eu vi ele dar aula, eu falei, pô, eu quero ser esse cara, meu. Referência, né? Eu quero ser esse cara, eu quero dar aula que nem ele dá, eu quero, poder ter a capacidade que esse cara tem. E ele, chegava todo mundo ali, ele tava no meio do salão ali, a galera chegava, falava com ele dava lá o comando, ó, faz isso, isso e isso. Quantas vezes eu não cheguei nele e falei, Luciano, pô, cheguei, ó, tô assim, tô assado, tô com uma dor aqui, uma dor ali, ó, faz isso, isso, treina esse, treina aquele. Cara, no dia seguinte ele lembrava e no outro ele lembrava, eu falei, pô, mas como, esse cara anota de que jeito, o cara faz como? E eu ficava de cara, né? Porque fala, pô, o cara lembra o que eu fiz, o cara... me deu o treino complementar. Organizado, pô, tô melhorando, meu jiu-jitsu melhorou. Quando eu fazia musculação, eu vivia pesado, cheio de dor, tudo duro. Hoje eu tenho mais mobilidade, tenho mais capacidade funcional, tô evoluindo. E, cara, aquilo me pegou de um jeito que eu nunca mais deixei de falar aquela língua. Né? Eu me capacitei. Em 2009, o Hashimoto foi o primeiro, eu fui o segundo.
a dar cursos fora, o Luciano, né? Então, o meu primeiro curso foi em São Mateus. Peguei um avião até Vitória, um ônibus de 4 horas, estava apavorado, tremendo. E por mais que eu soubesse o conteúdo de cor e salteado, eu estava tremendo na base de chegar na frente de 20 e poucas pessoas ali e passar aquilo do jeito que o Luciano passava. Enfim, nunca eu ia passar do jeito que ele passava, mas eu fui construindo um estilo. Sim. Né? Então, depois desse primeiro curso, eu dei mais de 200, viajei o Brasil inteiro por quase 10 anos. Fui linha de frente do Luciano ali por muito tempo. Isso me deu inúmeras oportunidades, né? A minha capacidade de dar aula, de entender o negócio, de começar a entender a necessidade dos meus alunos e de começar a entender na prática e na teoria de como aquilo era impactante na vida e na saúde das pessoas. Aquilo foi muito louco, porque naquela época eu era paciente do Dr. Marcelo Babogluian, eu, minha esposa e tal, então eu fazia todo ano um check-up, eu já tinha essa cultura de me cuidar. Eu tenho hoje 55 anos e na época com 30 eu já tinha essa cultura de todo ano ir ao médico, fazer um check-up geral, entender como é que eu tava, queria lutar, eu queria, enfim, tá bem. E o Doc falava naquela época, no começo dos anos 2000, da promoção da saúde, da medicina como algo muito além de curar doença, muito além de entender o cara a partir de um problema que ele tenha. Mas aquele conceito da promoção da saúde, de você estar melhor hoje do que ontem, de você estar melhor amanhã do que hoje, de você promover a tua saúde de formas... mexendo na tua alimentação, tomando suplemento, dormindo bem, treinando, cuidando da atividade física, fazendo força, ganhando massa muscular. Então aquele conceito que hoje tá bombando, né, muito por intermédio do Peter Attia, do Huberman e de caras que hoje trazem o conceito da medicina 3.0 para um grande público, a gente já falava disso há 25 anos atrás. E como que eu soube que o método, né, de treinamento que eu desenvolvia, né, a partir das técnicas do Luciano, dava certo? Eu indicava os meus clientes, os meus alunos para o Dr. Marcelo, né, com uma relação muito de confiança. Ele era meu médico, eu confiava nele, então era natural eu indicar os meus clientes, a Vanessa indicava os clientes dela. E a gente começava, e a gente tinha reuniões de feedback com o Doc, depois que o Doc analisava o paciente, mandava fazer os exames, o cara levava os exames lá, tinha o retorno, voltava, a gente estava sempre avaliando o nosso trabalho. E o Doc falava, o cara ganhou massa muscular, perdeu gordura, tá mais disposto, tá dormindo melhor, a mulher tá assim, tá assado. Então os feedbacks eram muito positivos. Isso foi direcionando o nosso trabalho ao longo dos anos. Tanto que em 2009, logo que eu saí do clube, comecei a dar os cursos, o Dr. Marcelo chegou pra gente e nos convidou para fazer parte da equipe dele de forma oficial. E tendo um espaço de treinamento dentro da clínica dele lá no Pacaembu. Naquele momento, em 2010, a gente abriu um pequeno espaço, um pouco maior do que essa sala, que era uma edícula. Lá eu lembro que ele tinha um multi, né, aquelas estações de musculação no meio da sala, que era do antigo profissional que trabalhava lá. E eu falei pro Doc a primeira coisa, Doc, pode tirar essa máquina aí que eu não uso, eu preciso de espaço. Quero espaço. Funcional, né? Aqui. E aí eu já comprei um kit completo de borracha, já tinha uns kettlebells, tinha lá uns acessórios e montei meu estúdio muito ali rústico mesmo, né? Peso livre, borracha, espaço, step, bola, e começamos a trabalhar, né, de forma bem focada na melhora da qualidade de vida através da melhora da capacidade funcional dos alunos, dentro da clínica e também para alunos de personal. Isso foi em 2010. Em 2014, a gente inaugurou o nosso primeiro estúdio aqui no Itaim, aqui no bairro, que era um sonho que eu tinha, né, por ter nascido e crescido aqui, conheço muita gente, tenho grande parte dos meus amigos das antigas ainda morando no bairro, então eu sonhei em ter meu negócio aqui no bairro. E aí em 2014 surgiu a oportunidade, a gente conseguiu um espaço numa sobreloja. Nessa época, foi outubro e novembro, né, que a gente alugou o imóvel, reformou, pegamos dinheiro emprestado do sogro, pegamos dinheiro no banco, pegamos um ano de adiantamento com o aluno, fizemos, a gente não tinha condição. Levantou o negócio. Mas a gente levantou um capital, montou um negócio. Cara, o negócio se pagou super rápido. A gente inaugurou o negócio no dia 25 de novembro, dia do aniversário do Thiago, meu segundo filho.
E poucos dias antes, um amigo meu, que é um querido, um irmão meu, que é o Fico, o Rafael Levi, fundador das marcas Fico, tal, Sim, um cara sim. legendário do surf, ele me convidou para ir para o Havaí com ele. E o Gabriel estava em vias de ganhar o campeonato mundial. Aquele ano de 2014 tinha sido um ano maravilhoso pra gente, né? Só contextualizando esse lance do surf, né? Quando eu assumi a academia dentro da Mar Azul, lá no Pacaembu, em 2010, eu herdei lá todos os atletas que faziam parte do projeto do Instituto Mar Azul, junto com a Oakley. Tá. Né? O Doc cuidava da saúde, né? Através da medicina, eles tinham a parte da psicologia com a doutora Maria Lúcia Contreiras, eles tinham a fisioterapia, mas eles não tinham treinamento. O treinamento estava vago ali, né? Tá. E eu assumi essa parte. O Doc vem dos resultados que a gente oferecia para os nossos clientes, falou, pô, é esse trabalho que eu preciso para os atletas. E logo me colocou para treinar esses atletas que eram patrocinados pela Oakley. E na época veio o Adriano de Souza e Jadson André, num primeiro projeto que a gente fez. Foi um negócio assim que chacoalhou o mundo do surf logo de cara. A gente conseguiu chegar com o pé na porta de uma forma muito animal, porque a gente fez uma pequena pré-temporada em janeiro. Em abril, eu fui com eles para Imbituba, para a etapa do CT no Brasil, isso em 2010. Foi o último ano que o CT fez uma etapa em Santa Catarina. No ano seguinte seria na Barra, no Rio, em 2011. E eu fui com o Pinga, com o Basílio, né, com o fotógrafo, o lendário fotógrafo do surf brasileiro, Marcelo Dada, filmmaker, o Adriano de Souza, o Jadson André, 2 atletas que eram do CT na época, o Jadson estreante e o Adriano já experiente, o Gustavo Ramos e o Matheus Navarro, que eram 2 atletas ainda grumets, garotos, né? Fomos nessa patota toda lá para Imbituba, numa pousada ali pertinho da Praia da Vila, em Ibiraquera, e a gente fez um camp de 15 dias de treinamento, e essas imagens todas, tanto do camp como do Jadson sendo campeão, né? O Jadson ganhou aquela etapa de ninguém mais, ninguém menos do Kelly Slater na final. Essa foi algo, você lembra disso? Sim. Foi algo fenomenal. Ninguém conhecia o Jadson. O Jadson, um surfista lá do Rio Grande do Norte, estava estreando no Tour aquele ano. Era a 3ª etapa do circuito. Se eu não me engano, eram 2 na Austrália, vinha para o Brasil. E, cara, o Jadson foi passando bateria com aéreos altíssimos, com uma segurança enorme na aterrissagem. E eu lembro que a gente fez muito trabalho de equilíbrio na bola, muito arremesso de medicina de bola sobre a bola. A gente fazia umas loucuras bem malucas mesmo com relação ao treinamento. Você pegou a base do que você tinha lá no Core 360 com o Delia e criou um método, fui criando, na verdade, né? Naquela época, cara, eu ainda não tinha... O que eu usava era o Core 360 puro. Né? Era toda a metodologia que eu viajava o Brasil para aplicar, né? Validada. Então era o Core 360 puro ali. Então eu tive muito sucesso aplicando a metodologia do Luciano. Foi um negócio que encaixou muito com o surf. Né? O surf precisava muito de movimento, de mobilidade. Tudo que a gente via na mídia naquela época era o Mick Fanning fazendo um treino aqui, outro ali, o Taj Burrow, o Taylor Knox. Mas quando você via os caras, eles estavam geralmente numa bola, fazendo um trabalho de alongamento, de yoga, de pilates. Enfim, algo voltado para movimento. Mas você não via os caras treinando força. E eu trouxe o treinamento de força com força para dentro do surf. O cara agachava... O cara fazia arranco, o cara fazia levantamento terra, fazia supino, fazia barra, como uma base de treinamento. Para ficar forte, para ganhar massa muscular, né? Dentro de um controle, para também a gente não podia deixar o cara muito pesado. No contexto do surf. Mas no contexto do surf. E após esse período de base, a gente fazia muito trabalho funcional, muito trabalho de arremesso, de salto, de coordenação, de agilidade, de mobilidade, propriocepção. Então eu usava o livro de A a Z, de forma organizada e voltada para as demandas específicas do surfista. Da modalidade, né? E nesse contexto, eu ainda treinava muitos corredores, eu treinava alguns lutadores, eu treinava alguns amigos do jiu-jitsu. Então, eu comecei a determinar formas diferentes de treinar essas pessoas em função dos esportes que elas praticavam. Sim, especificar mais isso aí, né? Exato. Então, não é que eu mudei para treinador de surfista e segui essa carreira a vida inteira, não. Eu treinava todo tipo de gente. Gente gorda que queria emagrecer, gente que... de massa, gente que tava com o joelho recém-operado, tinha passado pela fisioterapia e precisava voltar ao treinamento. Então, eu fui adaptando
e ajustando a metodologia para atender a individualidade das pessoas. Isso foi dando muito certo. Isso é o Athlete System. Isso foi sendo construído, ainda não tinha ainda nem não. ideia da Athlete. Tá. Na época, em 2010, a gente deu o nome do nosso estúdio de treinamento inteligente. Porque era a única coisa que me vinha na mente. Pô, esse treino é inteligente. O Doc falava para mim, pô, teu treino é muito inteligente. O treino é inteligente, o treino é inteligente. Falei, pô, não tem outro nome, eu vou chamar de treinamento inteligente. Fizemos um logo, tudo mais. E fomos lá para o Itaim, no nosso primeiro estúdio, como treinamento inteligente. Em 2015 eu finalizei a parceria com o Doc, a gente seguiu sozinho lá no Itaim, eu e Vanessa, minha esposa, né? A gente foi os fundadores e éramos sócios. Aí em 2016 a gente trouxe um coordenador da nossa equipe, a gente foi formando uma equipe de treinadores desde 2010. Em 2016 eu precisei nomear alguém como coordenador. Só que esse cara que eu fui nomear como coordenador teve uma ideia melhor. Falou, pô, tô com uma grana aqui, recebi uma herança e tal, quero virar sócio. E, cara, e foi naquela época ali, né, meu, Brasil entrando no buraco, falou, tinha passado pela Dilma, eu falei, porra, é tudo que eu tô precisando. Apareceu na hora certa. Preciso de um dinheiro. E aí aceitamos ele como sócio, o Marcel, nosso sócio até hoje. Aí, beleza, fomos tocando o negócio. Isso até 2019. Aquele ano pré-pandemia. Nesse momento eu tinha um monte de aluno, estava super bem, a gente estava indo bem, só que a gente queria dar o próximo passo. Nosso estúdio já não comportava mais gente, nos horários principais a gente já estava lotado, e a gente sempre foi muito ambicioso, a gente sempre quis crescer, e aí a gente começou a formar um grupo com alguns alunos, né, 2 alunos em especial, um que é um amigo meu do bairro aqui, antigaço, outro mais recente, do Rio de Janeiro, que treinava com a gente, e a gente começou a formar um grupo e começou a discutir o nascimento de uma sociedade. Nisso, a gente formou a gente fez um acordo, né? Construímos lá um acordo e formatamos uma sociedade que, né, iria inaugurar em grande estilo em 2020, com festa, rua fechada. Bem 2020. Porra, trazer todos os alunos da noite pro dia do estúdio, pra academia recém-inaugurada. A gente tinha grandes planos, né? Só que a gente não contava com um negócio chamado pandemia, né, meu? Porrada, hein? Porrada, meu. Foi porrada, cara. Foi porrada. Então aí já virou uma outra história, né? Virou uma história de sobrevivência, né? Bom, nesse contexto, voltando um pouco, lá em 2014, a gente estava intensificando, o ano inteiro a gente intensificou muito os treinos do Gabriel naquele ano, 2013, 2014, e em 2010, voltando um pouco mais, né, porque eu estava contando isso e parei de contar, quando eu treinei o Jadson e o Adriano para essa etapa de Imbituba e o Jadson ganhou, pô, isso virou mídia pra caramba, isso foi... Ganhou do cara, né? Virou programa da ESPN, um baita de um programa legal pra caramba, virou matéria de jornal, virou matéria de revista, saiu na Fluir, saiu na Hardcore, saiu em todos os, na época, os sites, né? A gente tava no começo ali da internet, começando a bombar, então saiu em tudo que é lugar, e eu lancei meu nome ali numa tacada no mundo do surf, todo mundo começou a entender que os meninos estavam treinando, que era um treino diferente, que chamava treinamento funcional, e quem dava esse treino era o Alan Menache, né? Então o Pinga, vendo isso e vendo como o treinamento se encaixou para eles, e o Pinga é um cara que conhece, ele enxerga o que ele vê ali, ele tem uma capacidade de enxergar se o atleta tem talento ou não, ele já projeta isso lá na frente, então o cara à frente do tempo dele ali também, né? E ele já organizou para os anos de 2011, 12 e 13 pré-temporadas na Costa Rica. Ainda não se tinha notícia de pré-temporadas de surf, de treinamento para o surfista. Tá. Então, 2011, no mês de janeiro, 2012, 2013, a gente formou um grupo de profissionais capitaneados pelo Pinga e pelo Dr. Marcelo, que era o líder do projeto, né, de saúde, de tudo mais dos atletas. E a Oakley, como a empresa patrocinadora dos meninos, era quem bancava toda essa brincadeira. Então a gente foi para os 3 anos, a gente foi para o mesmo lugar ali na Praia Hermosa, em Racó, na região de Racó, que era um lugar com altas ondas, um condomínio de altíssimo padrão ali na frente. A gente ficou numa casa muito maneira ali, então a gente tinha toda a estrutura
acordava antes do sol nascer, faziam aquecimento para os meninos, eles iam surfar, voltavam, a gente tomava café, tinha a primeira sessão de treinamento, surfava de novo, almoçava, à tarde tinha outra sessão de treino. Então a gente usava aqueles 12, 13 dias para trazer os caras de volta para o jogo depois do período de férias. Tá. Né? Então eles voltavam da pré-temporada e já iam cada um para os seus objetivos ali, né? Em 2011 foi o Jadson, foi o Mineiro, foi o Gustavinho, Matheus, aí 12 tinha ido o Miguel Pupo, 13 junto com o Jadson, junto com o Mineiro, aí em 2013 o Mineiro já não foi, o Jadson manteve, mas aí foi o Medina, foi o Ítalo, quer dizer, meu, assim, esses 3 anos foram muito ricos, né? Porra, aquela molecadinha que tava entrando no CT, que ainda ninguém conhecia direito, que ainda estavam começando as suas carreiras, tiveram a oportunidade de passar pelos meus programas de treinamento. Todos eles tiveram sucesso na carreira, ganharam campeonatos e foram muito bem, né? Enquanto treinavam com a gente, né? Então a gente teve muito sucesso e esse sucesso foi reverberado através de matérias, de exposição na mídia, de muita gente procurando a gente, e isso culminou com o ano de 2014, né, onde o Gabriel ele começou o ano depois de uma quebra, uma fratura na fíbula, né? Em 2013, no fim de 2013, depois que acabou o CT, depois que acabou a etapa de pipe, o Gabriel, voltando no aéreo, quebrou a fíbula em pipe. E aí o doc analisou ele, resolveu não operar, fez um tratamento clínico, foi um sucesso, mas ele foi vetado de ir para Nas Ondas da Costa Rica de 2014, que foi um programa que a Globo organizou para fazer uma gincana entre atletas. Em 2013, em agosto, eles me ligaram, o Breno Diniz da Globo me ligou, falou, Alan, tal, estamos com um projeto assim, tal, ano que vem a gente vai fazer o Nas Ondas da Costa Rica e queremos aproveitar esse modelo de pré-temporada que vocês estavam fazendo aí na Costa Rica. E é na mesma época, e os atletas têm que se preparar para o CT, então estou encontrando um pouco de resistência das equipes para mandar os atletas, porque, cara, é época de preparação. Programa, sim. Então a gente pensou em levar você para fazer a pré-temporada deles, enquanto o programa roda, e você vai ser o pano de fundo, o treinamento dos atletas. Falei, pô, vambora. Tô dentro. Boa, onde eu assino? Você foi precursor no treinamento para Cara, assim, se eu fui precursor, eu não sei, mas eu acho que eu fui o primeiro cara. Antes de conhecer o Medina, assim, treinando na academia mesmo, de fato, Alex Heder, um grande amigo meu, irmão, fez faculdade trabalha comigo. com a gente, eu sou fisioterapeuta de formação. Sim. E aí eu via, falei, cara, o Gabriel Medina malhando. Não, mas os caras malham, né? Porque o surf não tinha isso, né? Não tinha. Então eu acho que pra mim foi impactante lá atrás, quando eu vi o Medina malhando. É isso. E eu não lembro de outro atleta do surf malhando. Cara, eu lembro dos gringos, né? Mas aqui no Brasil tinha o Teco Padarates. O Teco, ele foi um cara que contou a história dele nesse programa do Nas Ondas da Costa Rica, organizado pela Globo. O Teco foi um dos convidados, o Vitor Ribas, foi o Jadson, foi o Filipinho, foi o Alejo, foi o Flávio Canto, foi um baita de um evento legal pra caramba. E o Teco contou que eles, na época, nos anos 90, ele contratou um cara para fazer treinamento e o cara não tinha a menor ideia de que músculo trabalhava. Tanto que ele conta que o cara entrou na água com ele para entender o que o surf trabalhava. Né? Então eles era muito incipiente ainda. Sim. E eu talvez não tenha sido precursor, mas eu acho que fui o primeiro cara a levar isso pra mídia e pra grande mídia. Aprimorou também, né, o treinamento. E a gente foi aprimorando. Sim. Eu fui trazendo conceitos que antes eram só vistos na gringa, que era o funcional, que estava começando a bombar lá também. O Luciano trouxe isso bem no começo para cá, resgatando, né, todo aquele movimento de calistenia e treinamento de levantamento de peso olímpico e treinamento de força, junto com treino de mobilidade. Então, cara, foi um negócio que foi muito inovador, foi muito disruptivo na época, né? Então eu comecei a impactar ali a galera com isso, comecei a treinar um monte de surfista, né? Nesse momento eu já tinha a grande parte dos meus alunos vindo para me procurar para melhorar para o surf. Aí, em 2014, concluindo, o Gabriel estava em vias de ganhar o título mundial, meu amigo Fico tinha me convidado para ir para o Hawaii, pagou minha passagem, que eu não tinha grana, tinha acabado de abrir meu estúdio, tinha um puto, tava sem grana. E aí, pô, passou uns dias lá, sei lá, umas 2 semanas antes da viagem, ele vira pra mim e fala, Alan,
fudeu, não vou poder ir, cara. Falei, como não vai poder ir, ficou? Eu vou sozinho. Você vai me deixar ir sozinho pra Havaí? Nunca fui pra Havaí, não sei falar inglês, você tá louco, vai me deixar nessa? Ele, não, vai, se vira, você vai se dar bem e tal. Meu, vai. Eu falei, puta, meu, eu vou, lógico que eu vou, né? Ótimo. Aí beleza, aí no aeroporto eu encontrei com 2 amigos, quer dizer, um era conhecido, o outro eu não conhecia. Acabamos junto ali, os caras iam chegar no aeroporto, também não sabiam pra onde iam, lá em Honolulu. Falei, meu, vamos nessa, vamos junto. Aí, se perder junto. Aí fomos 3, não, na verdade eram 3, né? Era o Bolacha, o Luizão Ciasca e o filho do Bolacha, o Bruno. E aí ficamos junto lá vários dias, eu e o Luizão fizemos uma parceria mais junto, o Bruno e o pai foram pro outro lado depois de uns dias. Mas o fato é que eu fui pro Havaí, cara, e tive a felicidade de acompanhar aquela apoteose, né, o Gabriel sendo campeão mundial, quando o Alejo ganhou do Mick nas quartas de final, que o Gabriel tava na água, tava rolando um overlapping hits, né, 2 baterias ao mesmo tempo na água, e a bateria anterior era do Alejo com o Mick, e o Gabriel tava na água com, não lembro com quem, cara. Sei que, meu, na hora que o Alejo acabou a bateria do Alejo, o Alejo ganhou a bateria do Mick, o Mick era o outro contender, o Mick eliminado, título mundial do Gabriel. Irmão, a gente entrou na água, pipeline altas ondas, até a cintura, a água arrastando, tiramos o Gabriel na água, meu, todo mundo querendo carregar ele no ombro, eu falei, o que essa bunda é minha, meu. Tô aqui, né? Pelo menos um lado dela é minha. Aí, meu, me meti embaixo do Gabriel com toda a força, a multidão, cara, sério, nunca, eu fui pro Havaí depois de vários anos, nunca na minha vida eu vi uma apoteose dessa na areia, nem no Brasil. Os gringos, os havaianos e quem tava lá naquele dia, falou que nunca viu aquilo nas areias havaianas. Caramba. Ahá, uhul, pipeline é nosso, ahá, uhul, pipeline é nosso. Meu, verde e amarelo, todo mundo torcendo, areia lotada, parecia um Maracanã, cara, foi um negócio bizarro. Aí o Gabriel saiu da água nas quartas carregado nos ombros, saiu na semi carregado nos ombros e saiu na grande final, que a gente achava que ele tinha ganho, porque ele fez um 10 para backdoor contra o Julian Wilson, no fim da bateria, e o Julian na última onda veio num outro backdoor, fez outro 10 e virou. Caramba. Cara, foi bizarro, meu. De repente a gente, campeão! Barba, cabelo e bigode e tal. Aí chega o Julian carregado do outro lado ali e fala, vai, não é possível. Esses gringos são demais mesmo. Deram 10 pro cara, muito meu. Bom. Pô, mas foi isso, cara. Essa apoteose foi demais. Aí 2015 veio, trabalhamos forte. 2015 eu fui pro Havaí, o Mineiro foi campeão. Eu já não treinava o Mineiro, mas fiquei feliz pela vitória dele, porque ele construiu uma carreira e ele, de longe, era um dos surfistas que tinha mais talento, mas que ninguém muito apostava que ele seria campeão, né? Mas ele foi, por causa da força de vontade, do trabalho, da consistência que ele sempre teve. Eu lembro que nas viagens todas que a gente fez para Costa Rica e para outros lugares que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, o Mineiro era o cara que dormia cedo, que dormia mais cedo, que acordava mais cedo, super pontual, rigoroso com a sua agenda, com o seu corpo, com o seu estilo de vida. Então ele, quando ganhou o título mundial, não foi por acaso, foi pelo resultado do trabalho, né? De tantos anos. Então eu fiquei muito feliz por ele. Aí veio 2018, depois 2021, estava com o Gabriel lá em Trestles, né, em São Clemente, e pude treiná-lo para o tricampeonato. Foi também outra experiência bizarra, maravilhosa assim para mim. Então eu construí minha carreira para o grande público treinando surfistas, né? Mas eu não treinei só surfistas, né? E não treino só surfistas, né? Eu treino vários tipos de pessoa, homens, mulheres, mais velhos, mais jovens, né? O que eu gosto mesmo é de treinar pessoas. E agora eu tô numa transição, né? Digamos, na minha carreira, né? Há um ano eu mudei a minha vida, né? Com a alimentação. Eu comecei a olhar mais para mim, eu tive que tirar a vesícula em outubro do ano passado por conta de uns pólipos e tal. Meu médico estava acompanhando, meu médico Alfredo Bahia, grande surfista de Maresias, doutor, salve. E falou, esses pólipos não tô gostando, vamos arrancar essa vesícula. Aí fui no especialista, fui no médico do plano, tal, todo mundo foi unânime, arranquei a vesícula. Só que, cara, eu tava com 20% de gordura, eu sempre fui um cara forte, seco, bem preparado, e eu tava todo cheio de dor. Minhas articulações doíam, não conseguia treinar direito, não conseguia treinar jiu-jitsu, não conseguia correr, não conseguia fazer nada. Aí eu falei, cara, eu tenho que mudar isso. Eu cuido de todo mundo e eu tomo mal cuidado. Tô cuidando de mim. E eu não tô cuidando de mim.
Então isso, pra mim, cara, tirar a vesícula me fez cair uma ficha de que, porra, eu já não era mais um garoto, apesar da minha cabeça funcionar como um jovem de 20, eu já não sou um cara de 55. E aí eu falei, pô, vou mudar minha vida. E o Doc botou pilha, né? O doutor Alfredo falou, Alfredo, o Alan, corta o glúten e a lactose. Ah, glúten e lactose, doutor, tá louco? Como é que eu vou comer o quê? Né? Pergunta que todo mundo me faz quando eu falo disso. Né? Eu falo, bom, legal. Aí comecei, fui pra casa, fiquei matutando, resolvi cortar o glúten. Falei, meu, cortei o glúten. Foi difícil? Foi difícil pra caramba, assim, foi difícil. E ao mesmo tempo não. Porque, cara, eu tinha muita indisposição gastrointestinal, muita dor articular, tava inchado, tava indisposto, a parte cognitiva, porra, tava prejudicada, eu não conseguia ler uma página que já me cansava. Pô, tava muito ruim, sabe? O meu corpo não tava funcionando. E, cara, logo que eu cortei o glúten, passou uma semana, 10 dias, eu comecei a me sentir mais disposto. Esta foi a minha primeira sensação, percepção. E aí logo veio o Ano Novo, Natal e Ano Novo, a gente foi passar uma semana no Bonete, na casa de uns amigos, e eu já levei todo o meu mercado, você sabe que você vai pro Bonete, que é lá do outro lado da Ilhabela, você tem que levar tudo, nada, né? Você leva mercado, leva tudo que você vai beber, comer e tal, e lá não tem muita coisa para você comprar, não tem muita opção, então você tem que se garantir. E aí eu já levei todas as minhas compras sem glúten, até a cervejinha sem glúten. E, pô, comecei a me sentir bem, comecei a dar umas corridas na praia, lá você anda muito, cachoeira, sobe e desce montanha. E, meu, comecei a me sentir bem, comecei a perder peso. Quando eu voltei para São Paulo em janeiro, no final do mês ali, eu fui no Dr. Alfredo, ele já viu, pô, perdi 3 quilos, perdi percentual de gordura, já relatei para ele que eu tava me sentindo bem, não cortei a lactose, né, mas diminui um pouco e tal. Mas cortei o glúten, 100%. E, cara, aí eu, semana a semana, fui me sentindo melhor. Passou mais 2 meses, voltei no Dr. Alfredo, já estava com 77 quilos. Eu fui de 83 para 77. Fui de 21, 22% de gordura para 13 menos. E, meu, eu fui mantendo isso desde então. E, cara, isso me impactou tanto lá para março, abril, que eu resolvi entrar na faculdade de nutrição para estudar isso. Falei, cara, eu preciso estudar esse negócio. Eu comecei a ler, e na época que eu cortei o glúten, eu comecei a ler o livro do Dr. William Davis, o Barriga de Trigo. Barriga de Trigo. Irmão, e tudo que eu li, a cada página que eu li, eu falava, caralho, puta veneno, cara, não vou mais comer glúten, pão, E, meu, e, cara, eu comecei a ficar um xiita do glúten. Tanto que hoje, meu, pô, meus amigos, come só um pãozinho. Eu falei, não vou comer, se mata sozinho aí. Não quero, entendeu? E não quero. E, cara, isso foi fazendo eu beber menos, foi fazendo eu comer menos no geral. Então, você começa a racionalizar mais o que você põe pra dentro, você começa a pensar melhor. Até a distensão abdominal ali, né? Cara, melhorou absurdo, o Nicolás. Eu realmente fui muito impactado. E eu falei, pô, vou estudar isso porque eu quero isso para os meus alunos, para os meus clientes. Eu quero levar esse tipo de benefício. Né? As pessoas começaram a ver a minha mudança e eu voltei a treinar um ferro mais pesado, que eu sempre gostei. Voltei a treinar jiu-jitsu com frequência. Ano que vem eu vou voltar a competir. Já falei pro meu professor. Falou, pô, tô a fim de voltar a competir. Né? Vou aumentar um pouco a frequência dos treinos. E, cara, isso foi realmente um divisor de águas, né? Outra coisa que foi entrando forte na minha vida esse ano foi o trabalho de breathworking. Então, eu tenho estudado muito essa matéria. Minha esposa Vanessa está fazendo pós-graduação em neurociência da respiração. A gente foi para um retiro agora em Floripa com o Felipe Marques. Foi um negócio transformador. Foi fantástico. Então, eu mudei meu sono. A qualidade do meu sono melhorou muito depois que eu comecei a respirar. Então, tudo foi se encaixando, sabe? Eu fui começando a entender como dominar a minha própria vida através da minha alimentação, do meu controle cognitivo, da minha capacidade mental, da minha respiração, que tem a capacidade de virar a chave do sistema de estresse para o sistema de calma e controle. Então eu comecei a ter alguns entendimentos que eu tinha muito superficiais, e esse ano eu estou me aprofundando nisso. Então eu estou pegando toda essa bagagem que eu construí com relação ao treinamento e estou trazendo uns diamantes, umas pérolas para poder enfeitar isso. E tem sido muito bom, porque na medida em que eu gero impacto em mim,
eu gero impacto nos outros. Com certeza. Na medida que eu mudo a minha vida para melhor e mudo a minha saúde para melhor. Você acaba virando uma referência, você é um profissional de pessoas saúde, vendo. né? As pessoas, pô, o cara tem 55 As pessoas chegam todo dia na anos, academia, estão vendo. Sim. Outro dia eu tirei a camisa lá no jiu-jitsu, um monte de garoto, 25, 30 anos. Fui tirar o kimono, tirei a lycra, o treino de lycra por baixo do kimono. Aí esse dia era pra tirar foto sem camisa, fui tirar a camisa. Os caras, caraca, tá tomando o quê? Pô, tá tomando o quê? Eu falei, como tomando o quê, meu irmão? Tô tomando. Eu vou falar o que eu tô tomando pra vocês. Tô tomando vergonha na cara. De manhã, de tarde e de noite, todo dia, faz 1 ano. Né? Então, você suplementa? Suplemento. O que você toma de suplemento? Eu tomo ali do Outlive, eu tomo. O Bruno Amaro me deu lá um kitzinho. O Brunão é nosso. Me deu, tô tomando, tô adorando. Mas eu tomo creatina todo dia de manhã. Atualmente, eu tô tomando coenzima Q10, ômega 3, magnésio. Isso de manhã. Aí tomo uma glutamina na hora do almoço e à noite eu tomo magnésio para me ajudar a relaxar para dormir. Não tomo muita coisa, né? Tomo aquilo que é básico. Proteína, whey, proteína. Cara, eu tomo peptídeo, né? Depois dos treinos eu tomo uma dose de peptídeos, que Qual peptídeo que você tá usando? Cara, eu uso da Almo Fares, já usei da Essential. Hoje os peptídeos são o que tem de mais moderno, né? Na suplementação de proteína. Ele entra imediatamente na tua corrente sanguínea, ele começa a ser metabolizado imediatamente, então um suplemento excepcional. A galera fica achando que eu tô tomando bomba, que eu tô tomando testosterona, que eu tô tomando GH, que eu tô tomando oxandrolona. Fala, eu tô tomando nada, meu irmão, tô tomando vergonha na cara 3 vezes por dia. E como que é seu treino hoje? Você faz 3 vezes por semana? Cara, eu treino pouco, por incrível que pareça. Eu treino a parte de força 1 vez na semana, mas é de verdade, um treino de verdade. E aí o nego fala, você fica 3 horas na academia? Eu falo, não, a parte principal do meu treino dura meia hora. Meia hora. Mobilidade. Meia hora antes, um pouquinho, só que a hora que eu começo a parte principal, eu faço core, faço mobilidade, preparo meu corpo. E atualmente estou com uma série que eu vou mudando ela um pouco, mas a raiz da minha série é agachamento, barra nas costas e barra livre. Então faço agachamento, hoje eu estou começando com 60 quilos, acabo com 110, faço mais ou menos 10 séries, vou baixando as repetições até chegar no 110, só que eu saio do agachamento, vou pra barra, 6 barras. Tipo um descanso ativo, assim. Não descanso, vou direto. Aí vou para um trabalho rotacional, que aí eu escolho, cada treino eu faço um diferente, com peso, com cabo. Aí vou para um trabalho de empurrar, geralmente eu vou fazer uma flexão de braço, ou empurrar para cima, com peso. LPO também se faz? LPO não tenho feito porque meus ombros eles estavam reclamando um pouco, aí eu falei, eu vou dar um tempinho com LPO. Embora eu goste muito, né? E a gente teve na academia por alguns anos a metodologia do Dimas. Sim, eu treinei com o Dimas. Super parceiro, super amigo, amo o Dimas. E o LPO System faz parte da minha vida. Eu treino há muitos anos através do LPO System. E aí eu faço esse treino uma vez na semana, que geralmente é terça-feira. Hoje eu não fiz que eu vinha pra cá. Vou fazer amanhã. E às quintas-feiras, meio-dia, é meu treino de jiu-jitsu, que é meu treino com a equipe. Eventualmente eu tenho mais um tempo na semana, eu faço um segundo treino de jiu-jitsu, faço um segundo treino de ferro. Aí fim de semana, quando eu vou pra praia, esse segundo semestre eu não fui muito, mas eu surfo. Quando eu não vou pra praia, aqui em São Paulo, eu pedalo com os meus amigos no domingo, a gente faz aquele pedalzão ao longo da cidade, ciclovia, vai pedalar 40, 50, 60, 70K no domingão e fazendo força de mountain bike, fazendo vácuo nos speeds, botando terror no speed na ciclovia. Os caras ficam putos. Muito bom. Nossa. E aí eles veem o pneuzão dessa largura, o cara chegando, de tênis, bonezinho, né, sem camisa, dando pressão no cara, o cara falando, esses loucos, Muito bom, muito bom. Mas, Alan, voltando um pouquinho com relação à preparação dos atletas, né? Não a preparação física, eu quero saber. Você falou de breathwork aqui. Aliás, eu li um livro recente do Patrick McKeown. Tô lendo esse livro. A Vantagem do Oxigênio. Fantástico. Oxigênio. Fala de... muito bacana mesmo. E eu queria entender se você tem algum trabalho específico para esses caras de respiração. O cara tá na água ali, precisa lidar com o caldo e tudo mais. E os desafios mentais que eles têm. Perfeito. Cara, assim, o trabalho de respiração pro surf, ele sempre foi conduzido... Tem excelentes profissionais, né, que fazem isso, como o Christian Dekeker, que é um super amigo, parceiraço. Inclusive, quando a gente está com o Gabriel, de vez em quando a gente recorre ao Christian. Christian, vamos fazer um call aqui, trabalho e tal. Ele faz um trabalho com a gente à distância.
Na época do Instituto Gabriel Medina, né, eu fui coordenador do Instituto de 2017 até o fechamento de 2020, e logo que a gente abriu lá, eu falei para o Charles e para a Simone, falei, a gente tem que ter um trabalho de respiração para os meninos. E aí eu trouxe o Christian para fazer esse trabalho. Ele ia lá a cada 15 dias, fazer o trabalho de respiração de apneia, tanto na piscina num dia como no mar no outro dia. E a gente instituiu isso como uma das habilidades que eles tinham que desenvolver ao longo da jornada deles no Instituto. Então, sim, o Gabriel faz um trabalho geralmente com o Christian. Agora que eu estou me habilitando, né, para esse tipo de trabalho, eu estou fazendo um trabalho com o Gabriel de respiração antes dos treinos, que é o mesmo que eu estou fazendo com os meus alunos na academia. Antes de começar o treino, todo mundo respira pelo nariz, inspira e expira pelo nariz, principalmente para trazer um pouco de calma e tranquilidade. O cara sai do mundo e virar a chave. Chega lá. Pô, o cara sai do escritório, sai do trânsito, desce do carro, Sistema o cara simpático. tá com 1000 coisas na cabeça, sistema simpático Explodindo. bombando. Cara, eu via que muita gente chegava, telefone na mão, a galera não conseguia desligar no treino. E quando entrou esse negócio da respiração, eu falei, porra, é o que eu preciso, meu. Vou desligar a galera do dia de trabalho e vou começar a ligar a galera para eles ficarem focados aqui, no treino, aqui agora. Então a gente começou a fazer esse tipo de abordagem com todos os alunos, em todos os treinos, inclusive nos horários de grupo, né, que a gente tem lá na academia desde as 6 da manhã até as 9h30 da noite, vários grupos rolando. Só que a gente tem um diferencial que ninguém faz e que eu me desafiei a fazer no começo, que a gente inaugurou lá o nosso estúdio em 2010, e que na época o Luciano falou que era uma loucura, que era treinar pessoas no mesmo horário com treinamento individualizado. Enquanto todas as academias de treinamento funcional treinam Grupão, as né? pessoas num circuitão, colocando as pessoas numa situação onde todo mundo faz as mesmas coisas, né? Aí guarda ali um pouco de intensidade a mais para esse ou para aquele, mais peso para cá, menos peso para cá. Não, a gente tem cada aluno nosso envolvido dentro do nosso programa de treinamento, que hoje nós temos uma metodologia que se chama Athlete System, e cada aluno nosso é envolvido dentro dessa metodologia com um treinamento individualizado, um programa que tem uma linha do tempo de 8 a 16 semanas, com começo, meio e fim, com 4 fases distintas de treinamento. Então o cara tem a fase do básico 2, o especial 1, o especial 2. Cada fase tem as suas características e cada esporte, cada indivíduo guarda as suas características. Então eu vou ajustando o treino de força para o cara que é surfista, para o cara que corre, para o cara que luta, nessa fase básico 1, desenvolvendo a força do core, trabalhando as limitações de mobilidade que ele tem, trabalhando as potencialidades. Então a gente desenvolveu um programa de treinamento individualizado e a gente faz isso em grupo. Então todo mundo começa a aquecer no mesmo horário, 10, 15 minutos, os treinadores ali, né, tocando o treino e falando o que tem que fazer. Acabou a parte inicial do treino, a parte de aquecimento, que a gente chama de preparação de movimento, vai para a parte principal. E na parte principal, cada um tem uma rotina. Então, os treinadores ali com os treinos abertos numa tela vão, fulano, você vai fazer isso, isso e isso, é assim, é assado, cicrano, você é isso, isso e isso. E aí vão facilitando o treino, vão ajudando, corrigindo, vão incentivando. Então, nossa equipe é extremamente habilitada para fazer isso. Então, quer dizer, hoje no meu negócio, na Athlete, eu não contrato professores formados, por exemplo. Eu contrato estagiários de 7º e 8º semestre e formo dentro de casa. Porque a gente percebeu através da experiência que quando o cara chega formado, ele já vem com as ideias prontas, ele quer instituir, né, aquilo que ele acredita. E muitas vezes aquilo que ele acredita não está encaixado dentro da nossa metodologia. O cara está pulando etapas e tal. Então eu falei, cara, a gente só vai trabalhar com estagiários. Então você aí que é estagiário, cara, 7º, 8º semestre de educação física, quer fazer estágio no melhor lugar de São Paulo, na melhor academia de São Paulo, me procura, tá? Manda um direct lá no Insta e vem falar comigo, valeu? Muito bom. Olha, e deixa eu te perguntar, você tem alguma tecnologia diferente que você aplica, seja nos atletas ou no público geral que você tem na academia, sei lá, seja um push, que trabalha com VBT, claro, ou de malware, sei lá, qualquer outro que você possa... Cara, a gente tem assim, acho que tudo ali, né, cara? Além das avaliações, né, de FMS, Y-Test, a gente tem a plataforma de contato da Elite Jump do professor Irineu Loturco, né, quando ele lançou a plataforma, foi um dos primeiros aí lá fazer o curso, comprar lá no NAR.
E a gente aplica muito teste, né? Inclusive o Gabriel, a base do treinamento dele é controlada pela plataforma de contato, né? A gente já teve resultados expressivos com o Gabriel, inclusive. A gente tem um encoder, a gente tem equipamentos como o Kaiser, tem o ISO inercial, tanto o squat como a torre ISO inercial, né? Que é aquele equipamento que captura a força concêntrica para gerar maior carga excêntrica. Então a gente tem sim alguns brinquedinhos lá na academia, a gente gosta muito, a gente usa. Isso traz bastante dados, né, para a gente poder trabalhar. Tomada de decisão. Isso para os atletas que a gente treina hoje, principalmente a garotada, isso é muito legal porque a gente consegue acompanhar ao longo do tempo, né, a evolução da garotada que está se maturando, está atingindo a adolescência, está chegando na idade adulta. Então a gente consegue trazer dados bem relevantes para esse público. Inclusive, cara, assim, não é científico, não é um equipamento científico, mas é um equipamento de ciência, né? Que é a régua do FMS. Sim, sim. Eu tive uma experiência muito legal com o FMS lá em 2017, lá no Instituto Gabriel Medina. A gente tinha no começo do trabalho lá 30 e poucos jovens, né? De 10 a 15 anos. E no começo, sabe, todo projeto no começo ele gera alguma desconfiança, né, dos pais. Será que é bom? Será que funciona? Será que o método que está sendo empregado aí é válido? E essa desconfiança era natural ali dos pais dos surfistas, né, que colocam seus filhos pequenos dentro de uma instituição para treinar, virar atleta, né, se espelhando num atleta como o Gabriel, que já tinha conquistado um título mundial, estava em vias de conquistar o segundo. Então as pessoas tinham muita confiança no trabalho que estava sendo feito, mas elas não tinham algo palpável para pegar e falar, cara, olha como funciona isso. Então o que eu fiz? Eu fiz uma proposta para Simone e para o Charles, falei, olha, vou trazer uma avaliação aqui que chama FMS, Functional Movement Screen, expliquei para eles o que era, e falei, vou avaliar todos os jovens. E daqui 3 meses ou daqui a algum tempo nós vamos reavaliar essa galera. E aí eu vou fazer um relatório individual de cada jovem e vou provar que o trabalho que a gente faz aqui melhora a capacidade funcional e melhora a forma como esses jovens se movimentam. Então fizemos isso. Foto, né, de todo mundo ali, agachamento de arranque, passo sobre a barreira, são 7 testes, 7 exercícios. A gente fotografou e filmou todos eles, 30 e poucos jovens, demorou alguns dias para a gente concluir o teste. E depois, quando a gente refez isso, eu coloquei em perspectiva, comparando o primeiro e o segundo teste. Cara, foi uma loucura. Gritante. Foi uma loucura. Só FMS, né? Só FMS. Só FMS. E foi uma loucura porque, cara, os moleques e as meninas não sabiam agachar. Tinham pouca mobilidade. Você fala criança, motor, né? Você fala, pô, criança tem mobilidade, criança é elástica. Algumas eram, mas a maioria não era. A maioria tinha dificuldade. Hoje, então, pior ainda, de quadril, né? Não conseguiam alcançar o próprio pé, tinham falta de mobilidade de ombro. E a gente começou a provar que os exercícios que a gente aplicava nas rotinas de treinamento físico, de mobilidade, de core, tal, melhoravam a mobilidade, melhoravam a estabilidade. Isso, consequentemente, melhorava a capacidade deles evoluírem dentro do treinamento. Então, na hora que eu coloquei aquilo em imagens e chamei cada pai, cada mãe, individualmente, para mostrar, ó, seu filho era assim 3 meses atrás e hoje ele tá assim. Ele agachava desse jeito e hoje ele tá agachando assim. Meu, era gente chorando, abraçando. Ai, não sei o quê, que maravilha. Então, meu, foi um negócio muito legal que provou, né? Sim. Para eles, que o negócio que a gente fazia era bom, dava resultado, fazia sim. sentido. Então isso foi muito legal no começo do Instituto, foi uma mola propulsora ali pra gente e foi bem bacana. Então, assim, acho que a gente construiu ao longo dos anos muitos casos de sucesso em função desse trabalho que começou lá dentro da Única. Né? Falo pro Luciano toda vez que eu encontro, infelizmente não consigo vê-lo tantas vezes assim hoje em dia, mas sempre que eu vejo, nos eventos que ele promove e tal, eu falo, Luciano, você mudou minha vida, o teu trabalho é um trabalho que referenciou hoje o trabalho que eu faço com milhares de pessoas, que eu já fiz e faço com milhares de pessoas. Então, meu, porra, sou eternamente grato ao Luciano, ao Dr. Marcelo, ao Pinga e a todos os caras que de alguma forma me deram uma oportunidade, né? acreditaram no meu trabalho em algum momento. E a gente pôde oferecer os resultados, né?
Então aí hoje pra todo mundo ver que virou história. Não, muito bom, muito bom. Eu treinei com o Luciano pra Olimpíada de 2012. 12? Treinei com antes ele. do César? Treinamos juntos. Treinamos eu, juntos. César Eu lembro na época que ele tava treinando o César. E eu me lembro que eu fui conhecer a Única e aí gostei da proposta da academia, tinha treinado fora também. Cheguei pro meu treinador, que era o Albertinho, né? Falei, Albertinho. a gente tem que treinar lá. Meu filho treinou com o Albertinho, meu filho. Gabriel mais velho foi atleta de natação do Paineiras. Legal. Eu falei, cara, a gente tem que treinar lá, a gente tem que treinar lá. Aí não deu certo, porque tinha que treinar no Pinheiros, correr pra Única. E aí a gente puxou o Delia. Aí veio o Rafael Rocamora, o Delia. E depois disso veio o Parra. Não sei se você conhece o Parra. E, cara, então essa escola aí a gente foi desenhando. Depois conheci o Luigi também. Luigi Marino. O Luigi Marino trabalhou com o pessoal lá, né? Sim. Então foi uma história... Cara, eu desenvolvi muito, assim, porque antigamente era uma coisa meio segmentada, bíceps, tríceps, supino, leg press. Aí depois que eu comecei a fazer, pensando muito mais em core, em atleticismo, de maneira geral, meus resultados na piscina, assim, decolaram. A gente tem hoje, cara, alguns atletas lá na Athlete, Master, que estão ganhando tudo. O Dalston, vou treinar lá, hein? Dalston Carvalho, campeão, tá ganhando tudo lá, né, nos campeonatos Master por aí no Brasil. Tem o Rogério Arruda, tem o Márcio Migliori, tem mais, quem mais? Tem uns 4 ou 5 ali da categoria Master que estão arrebentando. Muito bom, muito bom. Estão treinando, tudo cara de 50 anos, 40, 50, hein? Pegando sua referência ali, pô. É isso aí. Olha, deixa eu perguntar, te colocar agora uma saia justa. Qual atleta que você treinou que foi mais disciplinado? Cara, acho que eu já falei, né? Disciplinado? Disciplinado. Fala o disciplinado e indisciplinado, vai. Aí você vai pôr uma saia justíssima. Só o disciplinado, tá bom. Cara, o disciplinado, sem dúvida nenhuma, foi o Mineiro, né, cara? O Mineiro... Se bem que o Gabriel, tem épocas que o Gabriel se torna um cara extremamente disciplinado, né? O Gabriel, quando foca e liga lá o Eye of the Tiger dele, esquece, sai de baixo. Então, nesses momentos, ele realmente é um cara fora da curva, disciplinado pra caramba. Mas, no geral, na consistência, ao longo dos anos que eu pude trabalhar, foi o Mineiro. O Mineiro era um cara, assim, fora da curva na disciplina. Ele realmente... E a parte mental desses caras aí, eles trabalham de alguma maneira? Ou... Sim, a Carlinha de Pierro hoje é a psicóloga do Gabriel, né? Então teve uma participação bastante grande aí nos últimos anos na carreira do Gabriel. Mas a parte mental, assim, de coach, mindset, cara, alguns têm, outros não. Isso é um negócio que pode melhorar. Né? O Gabriel teve o Andy King como treinador de surf, teve o Charlão, né, como mentor e treinador por muitos anos, né, o padrasto. Mas assim, coach mesmo, cara, ainda não tem aquele cara, entendeu? Assim, a parte mental é um negócio que eu fico me batendo nessa tecla também, mas, cara, assim, a gente não consegue fazer tudo, né? Não dá. Não tem como, né? Então... Ainda mais você pegando a parte de nutrição já juntar tudo, já tá bom, já, né? Porra, cara, eu acho que eu tô me alçando a conseguir enxergar o processo um pouco mais de cima como um todo. Sim. Mas o que eu quero mesmo com a nutrição, com o breathworking, com o treinamento que eu já domino, cara, é poder ser alguém que tá somando 1 mais 1 mais que 2. Né? Eu quero fazer com que o meu trabalho possa impactar não só os atletas de alto rendimento, mas principalmente as pessoas que os seus alunos, de fato, os meus alunos, de uma forma positiva. Porque pensa o seguinte, cara, eu tenho hoje clientes que ficam comigo 2, 3 vezes na semana. Eu, como treinador, eu tenho uma abertura e um contato com os meus clientes muito maior do que qualquer médico, do que qualquer nutricionista, do que qualquer, talvez, até terapeuta. Né? Às vezes o cara faz 1 vez por semana, 1 vez a cada 15 dias, mas eu tô lá com o cara 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Às vezes o cara tá com dor, às vezes tá com sono, às vezes tá irritado. E eu tô encarando todas as fases absorvendo tudo, desse cara ali naquela hora de trabalho, né? Então a gente muitas vezes, durante o trabalho de treinamento, acaba sendo também um terapeuta, acaba sendo também um nutricionista, acaba sendo também... Enfim, não é que a gente quer assumir essa função, mas é que a nossa ocupação ali naquele momento nos impõe certos desafios e nos impõe orientar o nosso aluno da melhor forma. E por vezes a gente entra um pouco na área da alimentação, um pouco na área da medicina. Eu sou um cara que estudo muito, leio muito, gosto muito de entender as coisas do metabolismo,
do corpo humano, não só da parte fisiológica, como também neurológica. Então, me estimula muito isso. Então, eu estou me capacitando para conseguir falar cada vez melhor disso, para poder orientar cada vez melhor os meus alunos. E, assim, modéstia à parte, eu tenho feito um bom trabalho, porque eu tenho visto gente parar de comer glúten, tenho visto gente diminuir bebida, tenho visto gente regularizar a hora de ir para a cama dormir. Então, tudo isso me deixa satisfeito, porque a gente sabe que a gente tem impacto na vida das pessoas. Não, muito bom, muito bom. Ô, Alan, e pra gente já ir para os finalmente aqui, que mensagem você deixaria para as pessoas que estão buscando viver mais, com mais qualidade de vida, não só pensando em treinamento, mas no todo, sono, alimentação, parte mental, vida social? Cara, eu acho que você tem que buscar o que você gosta de fazer, com disciplina, né? Pensando que quanto mais velho a gente fica, mais difícil é para a gente conquistar um determinado objetivo no que diz respeito à saúde, né? A gente vai deixando o tempo passar muitas vezes, achando que a gente tem tempo, né, para correr atrás depois. Mas eu digo para vocês, cara, nunca percam tempo deixando o tempo passar. Eu acho que é muito importante você virar a tua chave no momento que você cai na realidade. Seja porque você está acima do peso e tem filho pequeno e quer ver seu filho crescer, seja porque você gosta de praticar um esporte e já está com dificuldade de praticar esse esporte, tem se machucado muito, mudança de hábitos, né? Então as pessoas falam, mas é tão difícil mudar hábito, né? Falei, realmente é muito difícil mudar hábito, mas se você mudar uma coisinha na tua vida todo dia, que seja tomar um copo de água de manhã. Sim. Tem que começar pelos hábitos mais fáceis. Vou tomar um copo de água todo dia de manhã e vou tomar esse copo de água, vai ser a minha primeira coisa do dia. Pô, você colocou um hábito na tua vida. Sim. Seja e dar uma volta no quarteirão depois do que acorda, depois que você escovou teus dentes, vai lá, dá uma volta no quarteirão, volta e depois você come, toma teu café. Entendeu? Então, cara, assim, a mudança de hábitos, ela não precisa e nem deve ser com um monte de coisa ao mesmo tempo, que você não vai conseguir, não vai ter consistência. Mas deve ser feita pelas mínimas coisas. Acho que um bom hábito ancora outros bons hábitos. Exatamente, né? Um bom hábito feito de maneira consistente, ele muda uma chave na tua mente, ele muda uma chave no teu cérebro que fala, cara, eu sou capaz. Eu consegui colocar isso na minha rotina. Né? E isso faz com que as pessoas se disciplinem a mudar outros hábitos. E treinar, né? Porra, muita gente tem muita dificuldade de pegar no tranco para ir treinar. Cara, começa fazendo o que você gosta. Vai caminhar na praça, vai pedalar com os amigos no fim de semana, vai, sei lá, puxar um ferro de 10 minutos que seja na academia. Não precisa mais do que isso. Se é isso que está dentro do teu alcance hoje, faça isso. Porque isso vai puxar uma outra coisa e vai puxar uma outra coisa e quando você viu, você mudou meia dúzia de coisas na tua vida que estão fazendo a diferença na tua vida hoje. Não, muito bom, muito bom. E Alan, deixa aí os seus contatos aí da Vamos lá. Athletes, cara, fica à vontade. Muito bem, galera, para quem é de São Paulo, para quem tá em trânsito por São Paulo, a gente tá aqui no bairro do Itaim Bibi, na Athlete, na rua Renato Paes de Barros, é bem pertinho ali, centro nervoso do Itaim, perto de tudo, tá? Nosso Instagram é o athlete.tc, Athlete se escreve ATHLETE, Athlete, na língua inglesa, .tc, ok? De Training Center. O meu Instagram pessoal é o Alan de Menache, Alan com 2 L's, N de mudo, Menache com CHE. Tá bom? Segue a gente lá, manda tuas dúvidas, na medida do possível eu respondo, mas o mais importante, vem treinar com a gente, galera. Vem treinar com a gente que a gente muda hábitos e a gente melhora a qualidade de vida das pessoas pela mudança de hábitos e pelo treinamento. Bora lá. Boa. Valeu, Alan. Obrigado, cara. Muito bom. Obrigado, irmão. Obrigado a você. Show de bola. Sucesso aí pro Outlive. Obrigado. Tô tomando produto 10. Galera, Outlive na veia, hein? Bora lá. Todo dia de manhã um shot. Valeu. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Não deixe de nos acompanhar no Spotify e também no YouTube. Valeu.